Sabe, tem momentos na vida que a gente se sente no fundo do poço, não é? Aquela dor silenciosa que parece não ter fim, a sensação de que o mundo desabou e que ninguém, nem mesmo Deus, se importa. Se você já se sentiu assim, essa mensagem vai tocar sua alma de um jeito que você nunca imaginou, porque eu vou te contar algo que mudou completamente a minha forma de ver a vida e vai mudar a sua também. Fica comigo até o final, porque você vai entender agora o motivo de tantas dores silenciosas que você carrega e como encontrar a força para superá-las. E se essa mensagem fizer sentido para você, já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você está sofrendo e no silêncio da sua dor, a pergunta ecoa: será que Deus me esqueceu? Eu entendo essa sensação. Há dias em que a escuridão parece tão densa que qualquer luz parece um delírio. A vida nos espreme, as adversidades se multiplicam e a fé, antes tão vibrante, começa a vacilar. É como se estivéssemos num deserto árido e a cada passo a areia quente nos lembrasse da sede que queima por dentro. Mas e se eu te disser que talvez essa sensação de abandono seja uma das maiores ilusões que o nosso coração pode criar? E se a dor que você sente agora for, na verdade, um convite para uma conexão mais profunda? Uma jornada de transformação que você jamais imaginaria? Pense na história de Matusalém. Você já se perguntou por que Matusalém é tão famoso na Bíblia? O homem que viveu 969 anos carrega mais do que um simples recorde de longevidade. Seu nome significa "quando ele morrer, virá". Uma profecia que se cumpriu exatamente quando o dilúvio chegou. A morte de Matusalém marcou o início do maior julgamento divino que o mundo já viu. Coincidência? A Bíblia revela que não. Na linhagem sagrada que se estendeu desde Adão, cada patriarca representava um elo importante no plano divino. Quando Adão tinha 130 anos, gerou a Sete. Após várias gerações, nasceu Enoque, um homem que andou com Deus. Enoque tinha 65 anos quando gerou um filho ao qual deu um nome profético, Matusalém. O nome Matusalém, em hebraico, carregava um significado oculto aos olhos desatentos. Quando ele morrer, virá. O que viria? Os antigos entendiam que este nome apontava para um futuro julgamento. Enoque, que andava tão intimamente com Deus, recebeu revelação sobre os tempos vindouros e marcou seu filho com este aviso à humanidade. A narrativa bíblica descreve como Enoque continuou sua caminhada com Deus após o nascimento de Matusalém, gerando outros filhos e filhas até completar 365 anos de vida. Então algo extraordinário aconteceu. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Ele foi um dos 2 únicos homens na Bíblia que não experimentaram a morte. Os dias de Matusalém se estendiam enquanto gerações nasciam e morriam. Conforme relatado em Gênesis, capítulo 5, Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois de gerar Lameque, viveu mais 782 anos, totalizando 969 anos, a vida mais longa registrada nas Escrituras. Esta longevidade não era exclusiva de Matusalém. Nos tempos pré-diluvianos, os homens viviam séculos. Adão alcançou 930 anos, Sete, 912, Enos, 905, Cainã, 910. O ambiente da Terra, antes do dilúvio, possivelmente proporcionava condições que favoreciam vidas extremamente longas, com um possível dossel de vapor de água protegendo contra radiações nocivas, conforme sugerem alguns estudiosos baseados nas descrições de Gênesis. Naquela época, as estações do ano não eram tão definidas, e a maior parte da Terra desfrutava de um clima ameno e úmido. A vida humana, animal e vegetal, prosperava em condições muito diferentes das que conhecemos hoje. Este ambiente, contudo, começaria a mudar drasticamente. Enquanto Matusalém envelhecia, testemunhava uma transformação alarmante.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A violência crescia, a corrupção moral se espalhava como praga, os homens rejeitavam os caminhos de Deus. Gênesis registra que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estudiosos debatem se estes filhos de Deus eram anjos caídos ou descendentes da linhagem piedosa de Sete, que se corromperam ao se misturarem com a linhagem ímpia de Caim. O que a Bíblia deixa claro é que destes relacionamentos nasceram os Nefilins, descritos como poderosos varões de renome. A terra tornou-se um lugar onde a maldade prosperava abertamente, a violência dominava. Os pensamentos humanos estavam continuamente voltados para o mal. A Bíblia descreve que o coração de Deus se entristeceu ao ver o que havia se tornado sua criação. Então, disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre no homem. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Este versículo de Gênesis, capítulo 6, revela a profunda tristeza divina diante da corrupção humana. O arrependimento divino não significa que Deus cometeu um erro, mas expressa sua dor diante das escolhas humanas que perverteram sua criação. A Bíblia descreve a decisão divina. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até aos animais, até aos répteis e a aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Enquanto isso, Matusalém continuava sua jornada centenária. O homem com o nome profético que apontava para um julgamento vindouro testemunhava a decadência moral que justificaria esse julgamento. Seus dias se prolongavam, mas cada dia que passava aproximava o mundo de uma catástrofe sem precedentes. Em meio à corrupção generalizada, um único homem encontrou graça aos olhos do Senhor: Noé, neto de Matusalém. A Bíblia o descreve como homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era filho de Lameque, filho de Matusalém. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos por causa do solo que o Senhor amaldiçoou. O nome Noé significa descanso ou alívio, revelando a esperança de que através dele viria alguma forma de consolo para a humanidade. Enquanto a maldade crescia ao redor, 3 gerações desta família mantinham-se fiéis: Matusalém, o patriarca, Lameque, seu filho, e Noé, seu neto. Cada um deles significativo no plano divino, cada um com um nome que carregava uma mensagem profética para aqueles tempos turbulentos. Deus falou a Noé, revelando seus planos. Resolvi dar fim a toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então veio a ordem: faz para ti uma arca de madeira de gofer. A Bíblia detalha as especificações exatas da embarcação: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Assumindo que um côvado equivale a aproximadamente 45 centímetros, a arca mediaria aproximadamente 131 milímetros de comprimento, 22,5 mi de largura e 13,5 de altura, proporções comparáveis a navios modernos, perfeitamente adequadas para a estabilidade em águas turbulentas. Deus instruiu Noé a fazer compartimentos na arca, cobri-la com betume por dentro e por fora, construir uma porta no lado e 3 andares. Esta embarcação não era projetada para navegação, mas para flutuação, não para dirigir-se a um destino, mas para preservar a vida durante a catástrofe que se aproximava. Enquanto isso, Matusalém, já em idade extremamente avançada, observava seu neto embarcar neste projeto extraordinário. O homem cujo nome profetizava o dilúvio testemunhava os preparativos para este mesmo evento. Deus estabeleceu um pacto com Noé.
Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. A família de Noé seria preservada para repovoar a terra após o julgamento. Deus ordenou que Noé levasse para a arca 2 de cada espécie de animais, macho e fêmea, para preservar suas espécies. Dos animais limpos e das aves, deveria levar 7 pares para garantir sua preservação e disponibilidade para sacrifícios posteriores. Também deveria armazenar alimento suficiente para sustentar todos durante o período do dilúvio. Matusalém, o patriarca da família, provavelmente acompanhava de perto estes preparativos. Seu filho Lameque já havia falecido 5 anos antes, como registrado em Gênesis. Lameque morreu aos 777 anos, não vivendo para ver nem o dilúvio, nem a arca completa. O projeto da arca continuou por décadas. Segundo estudiosos, baseando-se nos relatos bíblicos, Noé provavelmente levou entre 75 e 100 anos construindo a arca, um testemunho físico e visível do julgamento vindouro. Enquanto construía a arca, Noé não permaneceu em silêncio. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé é chamado de pregador da justiça. Durante os longos anos de construção, ele advertiu seus contemporâneos sobre o julgamento vindouro. Diariamente, enquanto martelava pregos e cortava madeira para uma embarcação gigantesca em terra seca, Noé proclamava a mensagem que Deus lhe confiara. Imaginemos a cena. Um homem construindo um barco enorme onde não havia água, falando sobre uma catástrofe que ninguém podia imaginar em um mundo que nunca tinha experimentado chuva. A reação provavelmente foi de escárnio e ridicularização. Em uma sociedade onde a maldade e a violência dominavam, a mensagem de arrependimento de Noé caía em ouvidos surdos. As pessoas continuavam sua vida normal, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, como Jesus mais tarde descreveria em Mateus 24. Matusalém, em seus últimos anos, certamente apoiava o trabalho de seu neto. O patriarca, cujo nome profetizava o dilúvio, testemunhava a preparação para este evento enquanto sua própria vida se aproximava do fim. O ano 969 da vida de Matusalém seria seu último. Conforme os cálculos baseados nas genealogias bíblicas, este ano coincidiu exatamente com o ano do dilúvio. A profecia contida em seu nome, "Quando ele morrer virá", estava prestes a cumprir-se. A Bíblia não detalha as circunstâncias exatas da morte de Matusalém. Teria ele falecido poucos dias antes do dilúvio começar, ou teria sido levado pelas próprias águas? O texto sagrado silencia sobre este detalhe específico, mas a cronologia bíblica deixa claro que o ano de sua morte foi o mesmo ano do dilúvio. O que sabemos com certeza é que Matusalém não entrou na arca. Apenas 8 pessoas entraram: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas. O patriarca mais longevo da história humana, que vivera quase 1 milênio, chegava ao fim de seus dias precisamente quando o mundo que conhecia estava prestes a ser destruído. A morte de Matusalém marcava o fim de uma era, a era antediluviana, com suas características únicas de longevidade extrema e condições ambientais diferentes das atuais. Com sua partida, a última conexão viva com o mundo original criado por Deus se encerrava. E disse o Senhor a Noé: "Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração." Com estas palavras registradas em Gênesis capítulo 7, começou a semana final antes do dilúvio. Deus concedeu um último período de graça. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da face da terra exterminarei todos os seres que fiz.
Estes 7 dias podem ter sido um período de luto pela morte de Matusalém, conforme sugerem alguns estudiosos, embora a Bíblia não o afirme explicitamente. Durante esta semana, ocorreu a extraordinária procissão de animais. De forma sobrenatural, impelidos pelo instinto divino, os animais vieram em pares até a arca. Noé não precisou caçá-los ou capturá-los. Eles vieram voluntariamente 2 a 2, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. No último dia, quando todos os animais e provisões estavam a bordo, Noé e sua família entraram na arca. Então, um detalhe significativo é registrado: e o Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé quem selou a entrada, mas o próprio Deus, simbolizando que a decisão de quem seria salvo e quem enfrentaria o julgamento estava nas mãos divinas. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Com estas palavras, Gênesis descreve o início do dilúvio. O texto bíblico menciona 2 fontes de água, as fontes do grande abismo e as comportas dos céus. Esta descrição sugere não apenas chuvas intensas, mas uma catástrofe geológica massiva, envolvendo também águas subterrâneas. Muitos estudiosos acreditam que o dilúvio envolveu mudanças tectônicas significativas, com possível elevação dos leitos oceânicos e afundamento de porções continentais. Por 40 dias e 40 noites, a água caiu incessantemente. A chuva, possivelmente um fenômeno desconhecido até então, transformou-se em um instrumento de julgamento. Se realmente existia um dossel de vapor de água acima da atmosfera, como alguns estudiosos sugerem baseados em Gênesis capítulo 1, este dossel teria colapsado completamente durante o dilúvio. A paisagem familiar desapareceu sob as águas crescentes. As cidades, os campos, as florestas, tudo submerso. A civilização antediluviana, com suas realizações e corrupções, foi completamente apagada da face da terra, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. A Bíblia descreve como as águas subiram a ponto de cobrir as montanhas mais altas sob o céu. As águas elevaram-se 15 côvados, aproximadamente 7 metros, acima dos mais altos picos montanhosos, garantindo que nenhum refúgio terrestre permanecesse. A arca flutuava sobre a face das águas, carregando os únicos sobreviventes de um mundo condenado. Dentro dela, 8 pessoas e milhares de animais constituíam o futuro da vida terrestre. A embarcação, construída conforme as especificações divinas, suportou as condições extremas, protegendo seus ocupantes. Fora da arca, toda a vida terrestre pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e à ave dos céus. Todos foram exterminados da terra. Apenas os organismos aquáticos e aqueles abrigados na arca sobreviveram. A destruição foi completa e global, não um evento local como alguns sugerem. A linguagem bíblica é clara e repetitiva ao enfatizar a natureza universal do dilúvio, usando expressões como toda a carne, toda a face da terra e debaixo de todo o céu. Após 150 dias de águas prevalecentes, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Esta lembrança divina não sugere que Deus havia esquecido, mas indica o momento em que decidiu agir em favor dos ocupantes da arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu foram fechadas e a chuva cessou. Gradualmente as águas começaram a recuar. No dia 17 do 7º mês, exatamente 5 meses após o início do dilúvio, a arca repousou sobre os montes de Ararat, uma região montanhosa na atual Turquia.
Este não foi necessariamente o fim da jornada, pois as águas continuaram a baixar e os topos das montanhas só se tornaram visíveis mais de 2 meses depois, no primeiro dia do 10º mês. Durante este período de espera, Noé e sua família permaneceram na arca, aguardando pacientemente que a terra secasse. Eles haviam testemunhado a destruição completa do mundo que conheciam e agora esperavam o nascimento de um novo mundo. 40 dias após os topos das montanhas tornarem-se visíveis, Noé abriu a janela da arca e enviou um corvo para verificar as condições. O corvo saía e voltava, possivelmente encontrando lugares para pousar nos picos expostos, mas não retornando definitivamente à arca. A seguir, Noé enviou uma pomba, mas esta não achou onde pousar a planta do pé e retornou. A pomba, diferentemente do corvo, não se alimenta de carniça e precisava de vegetação e solo seco para pousar. 7 dias depois, Noé enviou novamente a pomba. Desta vez, ela retornou ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recentemente arrancada. Este foi um sinal de que a vegetação começava a brotar novamente e que as águas haviam baixado significativamente. Após mais 7 dias, Noé enviou a pomba pela 3ª vez e ela não mais retornou, indicação clara de que havia encontrado condições adequadas para estabelecer-se fora da arca. A terra estava se tornando habitável novamente. Estes eventos simples, o voo de um corvo e 3 viagens de uma pomba, transmitiram informações cruciais aos ocupantes da arca. Através destes mensageiros alados, Noé obteve conhecimento do mundo exterior sem precisar arriscar-se pessoalmente. No ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, secaram as águas de sobre a terra. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. Contudo, ele ainda não saiu. Noé esperou pacientemente a ordem divina para deixar a arca. No dia 27 do 2º mês, exatamente 1 ano e 10 dias após o início do dilúvio, Deus finalmente ordenou: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Obedientemente, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca. Imaginem a cena, criaturas de todas as espécies emergindo da embarcação que havia sido seu refúgio por mais de 1 ano, pisando em um mundo transformado, diferente do que haviam conhecido antes. A terra estava limpa, mas vazia. A vegetação recomeçava a brotar. As condições atmosféricas haviam mudado. O mundo pós-diluviano seria diferente em muitos aspectos do mundo antediluviano que Matusalém e as gerações anteriores haviam conhecido. A primeira ação de Noé ao pisar na terra renovada foi significativa. Edificou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Seu primeiro impulso foi adorar e agradecer. O sacrifício de Noé agradou a Deus, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do coração do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus estabeleceu então sua promessa: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. As estações, possivelmente mais pronunciadas após o dilúvio do que antes, foram garantidas como padrão contínuo. Deus abençoou Noé e seus filhos ordenando-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era um recomeço para a humanidade, uma segunda chance. Desta vez, Deus estabeleceu novas diretrizes, incluindo a permissão para comer carne de animais e a instituição da pena capital para homicídio. Como sinal visível de sua aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. O meu arco coloco nas nuvens, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Este fenômeno natural, possivelmente novo em um mundo pós-diluviano com condições atmosféricas alteradas,
tornou-se um símbolo da promessa divina de nunca mais destruir toda a carne com um dilúvio. O arco-íris permanece até hoje como um lembrete desta aliança, um símbolo de esperança após a tempestade e uma conexão visual entre o céu e a terra. Embora Matusalém não tenha sobrevivido ao dilúvio, seu legado continuou através de seu neto Noé e seus descendentes. A linhagem que ele ajudou a preservar, a linhagem da fé, sobreviveu à maior catástrofe da história humana. O nome de Matusalém, com sua profecia embutida, cumpriu-se exatamente como havia sido predito. Quando ele morreu, veio o dilúvio. Esta precisão cronológica revela o controle divino sobre os tempos e as eras. A vida extraordinariamente longa de Matusalém serviu a múltiplos propósitos no plano divino. Através dele, o conhecimento de Deus foi preservado por gerações. Sua vida formou uma ponte temporal entre Adão e o dilúvio. Matusalém poderia ter conhecido pessoalmente Adão e também seu neto Noé, conforme os cálculos baseados nas genealogias bíblicas. Quando Matusalém nasceu, Adão ainda vivia e tinha aproximadamente 869 anos. Teoricamente, Matusalém poderia ter ouvido diretamente de Adão relatos sobre o Jardim do Éden, a criação e a queda. Esta transmissão oral direta de conhecimento constitui um dos aspectos mais fascinantes do mundo pré-diluviano. O mundo que emergiu das águas do dilúvio era drasticamente diferente daquele que Matusalém conhecera. A expectativa de vida humana começou a diminuir significativamente. Se antes os homens viviam regularmente mais de 900 anos, após o dilúvio, a longevidade decaiu gradualmente. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos. Seu filho, Sem, viveu 600 anos. Nas gerações seguintes, a expectativa de vida continuou a cair. Arfaxade viveu 438 anos, Salá, 433, Éber, 464. Por volta da época de Abraão, algumas gerações depois, a expectativa de vida já havia caído para cerca de 170 a 200 anos e continuou diminuindo até aproximar-se dos padrões que conhecemos hoje. Muitos estudiosos atribuem esta redução na longevidade a mudanças ambientais provocadas pelo dilúvio, alterações na composição atmosférica, aumento da radiação solar devido à perda do possível dossel aquoso, mudanças na dieta, entre outros fatores. A Bíblia não especifica as causas, mas registra claramente esta tendência decrescente. Além da longevidade, outros aspectos do mundo mudaram. As estações tornaram-se mais pronunciadas. A dieta humana foi alterada com a permissão divina para o consumo de carne. Novas alianças e leis foram estabelecidas para governar a humanidade pós-dilúvio. A partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, toda a terra foi repovoada. Destes se povoou toda a terra, declara Gênesis capítulo 9. Cada ramo da humanidade moderna pode traçar sua linhagem até um destes 3 homens que, junto com suas esposas, carregavam toda a diversidade genética humana preservada através do dilúvio. Gênesis capítulo 10 fornece a famosa Tábua das Nações, detalhando como os descendentes destes 3 homens se espalharam e formaram os diversos povos conhecidos no mundo antigo. De Jafé vieram os povos que habitaram principalmente as regiões do norte e oeste. De Cão, os habitantes do sul, incluindo Egito e Canaã. E de Sem, os povos semitas do leste, incluindo os hebreus. Esta nova civilização humana cresceu e se espalhou, mas logo os problemas ressurgiram. O coração humano não havia sido fundamentalmente mudado pelo dilúvio, como Deus observou. É mau o desígnio do coração do homem desde a sua mocidade. Em Gênesis 11, vemos a humanidade unindo-se para construir a Torre de Babel, um ato de rebelião contra a ordem divina de se espalharem pela terra. Deus interveio, confundindo as línguas e forçando a dispersão dos povos.
Apesar desta nova rebelião, Deus não enviou outro dilúvio. Fiel à sua aliança com Noé, ele usou outros meios para lidar com a desobediência humana. A promessa simbolizada pelo arco-íris permaneceu intacta. A história de Matusalém, Noé e o dilúvio transcende seu contexto histórico para transmitir mensagens atemporais. Primeiro, demonstra a soberania divina sobre a história humana. O nome profético de Matusalém e seu cumprimento exato revelam que os tempos estão nas mãos de Deus. Segundo, a narrativa ilustra tanto o julgamento quanto a graça divinos. O dilúvio representa o julgamento sobre a maldade humana, enquanto a arca simboliza a graça salvadora oferecida aos que respondem em fé. Terceiro, oferece um poderoso exemplo de fé perseverante. Noé construiu uma arca durante décadas, confiando em uma palavra divina sobre eventos sem precedentes. Hebreus capítulo 11 o inclui no hall da fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viavam, movido de piedoso temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa. O apóstolo Pedro usa o dilúvio como tipo do batismo e da salvação em Cristo. Deus pacientemente aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Isto também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo. Jesus referiu-se aos dias de Noé como paralelo à sua segunda vinda. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A súbita destruição e a separação entre os salvos e os perdidos se repetirão. A história de Matusalém e o dilúvio continua relevante, alertando-nos sobre a realidade do julgamento divino e a necessidade de responder em fé à graça salvadora oferecida por Deus. As memórias do grande dilúvio não se limitaram apenas ao povo hebreu. Surpreendentemente, mais de 200 culturas diferentes ao redor do mundo preservaram relatos de uma grande inundação que destruiu a civilização antiga, dos sumérios aos maias, dos hindus aos nativos americanos. Histórias de um dilúvio devastador permeiam as tradições orais e escritas de povos sem contato aparente entre si. O épico de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias conhecidas, contém o relato de Utnapishtim, que sobreviveu a um grande dilúvio construindo uma embarcação conforme instruções divinas. Na mitologia grega, Zeus envia um dilúvio para destruir a humanidade, com Deucalião e Pirra como únicos sobreviventes. Os chineses relatam a história de Gun e seu filho Yu, que controlaram as águas de uma grande inundação. Embora estes relatos difiram em detalhes, suas semelhanças fundamentais sugerem uma origem comum, uma catástrofe real que impactou profundamente a humanidade primitiva. A universalidade destas narrativas oferece um poderoso testemunho extrabíblico que corrobora o relato de Gênesis. As pessoas que dispersaram após a confusão de Babel levaram consigo a memória do dilúvio, adaptando-a às suas próprias culturas e tradições, mas preservando os elementos essenciais da história. Um dos aspectos mais fascinantes da cronologia bíblica é a cadeia de testemunhas oculares que poderia ter transmitido a história da criação até a época do dilúvio. Quando consideramos a longevidade extraordinária dos patriarcas antediluvianos, percebemos que apenas algumas pessoas formaram uma cadeia ininterrupta de transmissão oral. Adão viveu 930 anos, sobrepondo-se com Matusalém por até 243 anos. Matusalém, por sua vez, sobrepôs-se com Noé por 600 anos. Em teoria, Noé poderia ter ouvido relatos sobre o Jardim do Éden diretamente de alguém que conversou com Adão. Esta sobreposição de gerações possibilitou uma transmissão extraordinariamente direta do conhecimento sobre os primórdios da humanidade. Não era necessário confiar em documentos antigos ou tradições corrompidas pelo tempo.
A história da criação poderia ter sido transmitida com apenas um intermediário entre Adão e Noé. A vida extraordinariamente longa de Matusalém serviu como uma ponte crucial nesta cadeia de transmissão oral. Ele representava um elo vivo entre o mundo original criado por Deus e o mundo transformado pelo dilúvio. Sua morte, coincidindo com o início do dilúvio, marcou simbolicamente o fim desta era de conexão direta com as origens. A arca construída por Noé não foi apenas uma embarcação física, mas tornou-se um poderoso símbolo teológico que ressoa através das Escrituras. No Novo Testamento, a arca é apresentada como um tipo ou prefiguração da salvação oferecida em Cristo. Em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo estabelece um paralelo explícito. Deus esperava com paciência enquanto a arca era construída. Nela, poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é um símbolo do batismo que agora vos salva. Assim como a arca ofereceu proteção contra as águas do juízo divino, Cristo oferece proteção contra o juízo vindouro. Assim como apenas aqueles que entraram na arca foram salvos, apenas aqueles que estão em Cristo serão salvos. A porta da arca, fechada pelo próprio Deus, simboliza a exclusividade da salvação. Existe apenas um caminho para a segurança. O fato de que apenas 8 pessoas escolheram entrar na arca enquanto multidões pereceram, também ilustra a realidade de que o caminho da salvação é frequentemente o caminho da minoria. Jesus mais tarde ecoaria este princípio ao afirmar que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E poucos são os que acertam com ela. A história de Matusalém nos lembra que mesmo em meio ao caos e à decadência, Deus está no controle. E que o tempo e os eventos estão em suas mãos. Ele não se esqueceu de você, nem por um segundo. A dor que você sente pode ser um convite para olhar além do visível, para confiar em um plano que transcende sua compreensão atual. A história de Matusalém é um testemunho da paciência divina, que esperou 969 anos antes de agir. Assim como Deus esperou por Noé e sua família, Ele espera por você. Ele não o abandonou. Ele está preparando algo. E essa espera, por mais dolorosa que seja, é um tempo de construção, de fortalecimento da sua fé. Se essa mensagem tocou seu coração e te deu um novo olhar sobre a dor que você sente, comenta aqui embaixo se essa mensagem falou com você. Me diga o que mais te marcou. Compartilha com alguém que precisa dessa palavra hoje, porque essa pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém que está na escuridão. E claro, se inscreve no canal. Aqui, sua alma sempre encontra acolhimento e uma palavra de esperança. Juntos, vamos continuar explorando as profundezas da fé e descobrindo que mesmo nas maiores tempestades, Deus está conosco.